O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitada no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também um outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu gostaria de retomar uma expressão, uma palavra, um verbo, que desde quinta-feira está presente nas leituras que nós acompanhamos na liturgia da igreja. Queria recordar o evangelho de quinta-feira, quando Jesus foi preso no jardim do Getsemane. O que aconteceu após o lava-pés? Diz o evangelho, nós líamos na quinta-feira aqui, que os soldados se aproximaram de Jesus no jardim das oliveiras, Getsemane, e Jesus perguntou por 2 vezes àqueles soldados: quem vocês estão procurando? E eles disseram: Jesus de Nazaré. Sou eu. Eles recuam. Jesus pergunta de novo: quem vocês estão procurando? Jesus de Nazaré. Sou eu. Já vos disse, se vocês querem a mim, me levem, mas deixem esses que estão comigo, os discípulos. A palavra-chave aqui é procurar. Quem vocês estão procurando? Vamos virar a página. E no evangelho de sexta-feira, leitura da paixão, se você lembra, essa mesma expressão procurar, ela está presente lá em 2 momentos. Quando as autoridades judaicas levam Jesus de um lado para o outro, levam para Pilatos, levam para Herodes, há uma expressão ali, um detalhe, que diz que Herodes procurava Jesus, procurava escutar Jesus, pois também queria vê-lo fazendo algum milagre. De novo a expressão, Herodes procurava Jesus. Evangelho de ontem, viremos mais uma vez a página. Você viu o que aconteceu? Diz o evangelho que as mulheres correram procurando Jesus quando viram que a pedra havia sido retirada do túmulo. E naquela cena, Maria olhava para o chão. Os 2 anjos aparecem e diz: não olhe para a terra, procure no céu. Não olhe para a terra, procure no céu. Aquele que ressuscitou, ele subiu como vocês o viram partir. Evangelho de hoje, de novo, manhã cedo, Maria Madalena no túmulo, chorando, procurando o Senhor. O evangelho não diz, mas há um detalhe muito interessante. Nessa leitura de hoje nós não percebemos isso, mas na outra versão do outro evangelista, nós vamos encontrar isso. Diz que Maria estava no jardim, procurando Jesus de manhã cedo. E ela chorava, olhando o túmulo vazio. Jesus aparece por trás dela e diz: Maria, o que você está procurando? Ela simplesmente diz, sem olhar: tiraram o meu Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. E Jesus usa uma expressão que
que ele só usava para Maria. Ele diz com aquele jeito carinhoso, Maria, e ela percebe, só Jesus me chamava assim. Ela se vira para o outro lado, enxerga Jesus e diz, Rabone, mestre. Mas veja só, Maria olhava para o lado errado. Foi preciso olhar, virar, mudar de posição, olhar para o lugar certo para encontrar Jesus. Mas ela também, como as outras mulheres, procurava Jesus. E o evangelho de hoje diz que os 2 discípulos também foram correndo ao sepulcro procurar Jesus. Tanto é que João chega primeiro, não entra, ele contempla o túmulo vazio. Pedro chega depois e vai entrando, não tinha entendido. João vai entender primeiro, porque ele, o discípulo amado, o discípulo que Jesus amava, lê a ressurreição à luz das Escrituras. Somente com a Bíblia na mão é possível entender tudo aquilo que aconteceu com Jesus ressuscitado. E ele era chamado não à toa o discípulo que Jesus amava. Só quem ama muito entende onde está o Mestre, percebe onde está o Mestre, sabe que ali está Jesus. Somente com um olhar de amor nós entendemos, ele ressuscitou. Mas são 4 procuras diferentes. O verbo usado para os 4, quinta, sexta, sábado e hoje é procuravam Jesus. Vamos analisar isso? Quinta-feira, os soldados que procuravam Jesus para matá-lo. É uma procura de Jesus não por um motivo bom. É uma procura para fazer o mal. E aqui eu vou abrir um parêntese. Eu tenho me assustado como nesses últimos 15 dias, e eu tenho acompanhado isso todos os dias na internet. Os meios de comunicação do nosso país, as grandes televisões, e também dos Estados Unidos e da Alemanha, as 3 grandes emissoras do Brasil, Globo, Bandeirantes, SBT, e nunca querem saber muito bem da igreja, todas elas, citando os fatos da Semana Santa, aquilo que aconteceu na Semana Santa, mesmo quando se diz assim, no Rio de Janeiro, aconteceu a cerimônia da Páscoa e da Paixão com uma procissão. Quando se diz assim, em Minas Gerais aconteceu a procissão do Fogo Novo. Quando se cita, aconteceu a procissão da Via Sacra no Coliseu em Roma. Quando se cita, o Papa Bento XVI celebrou a Vigília Pascal. Em todas elas se faz questão de dizer essa frase. E para mim isso é demoníaco, porque é uma coisa orquestrada. Todos os meios de comunicação dizem, se cita com um detalhe, o Papa celebrou a cerimônia da Paixão, apesar dos escândalos que vêm contra a Igreja Católica. Isso é demoníaco. Nós somos muito mais do que escândalos, nós somos muito mais do que isso. Se pega fatos passados e se faz questão de dizer, eu não quero permitir que essa ferida cicatrize. Nós vamos marcar vocês que são da igreja por esses escândalos que são pecados de alguns filhos da igreja e não de toda a igreja. Nós somos mais do que isso. Somos um povo santo, marcado com o sangue do Cordeiro. Somos mais do que escândalo de alguns filhos da igreja. Isso deveria indignar um cristão, um católico. E não entendo por quê. Por isso que eu digo que é uma coisa orquestrada. E o diabo ele é mestre nisso. Agora, como nunca, se ataca o Papa Bento XVI. E é sempre nas épocas da Semana Santa. Não é que sejam escândalos de agora, porque são escândalos feitos por filhos da igreja no passado. Aqueles que já foram exaustivamente noticiados. Na década de 80, de 60, a maioria julgados. Um grande número de pessoas envolvidas já morreu. Será que é coincidência que procuram na igreja, procuram no corpo de Cristo essas manchas, como os soldados procuravam no jardim do Getsemane, apenas aquilo que é sujo na igreja, de alguns filhos da igreja, repito, não é de todos, porque nós somos uma nação santa, herdeiros do povo de Israel, temos que ter consciência disso, precisamos entender, só quem não participou da Semana Santa não viu a beleza de tudo aquilo que aconteceu na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, ontem com essa igreja lotada, hoje, pelo Brasil afora, nós somos muito mais do que isso. Por isso que eu digo que é uma obra demoníaca. Você pode não acreditar, eu acredito nisso.